Como que vocês estão? Bem, né? Eu espero que sim. Mas hoje estou aqui gravando um devocional para nós. Olha só, de um lugar diferente. Estou aqui na praia, curtindo, descansando. Mas é claro que a gente não pode esquecer também, né, amadas, do Senhor. A gente não pode esquecer da nossa adoração. A gente não pode esquecer do nosso devocional para o nosso Senhor. Amém? Meninas, eu trouxe aqui para nós os 3 tipos de unções. E claro que fica aquela pergunta pra gente, né? Qual o tipo de unção que você está? E eu trouxe aqui para nós, aqui várias referências bíblicas aqui. Nós vamos iniciar aqui em Levítico, né, 14, que vai do 1 até o 18. Mas eu não vou ler para não ficar extenso, mas eu gostaria e desejo que você depois faça essa leitura, amém? Amadas, nada mais, nada menos aqui, vai falar sobre o leproso, né? Como que era a situação, o que acontecia com ele quando ele ficava leproso, né? Então ele precisava ficar ali fora do acampamento e o sacerdote ia até ele negar o sangue do sacrifício ali, né? E depois, posteriormente, ungia ele ali com óleo, fazendo assim a expiação, né? Perante o Senhor. Então, amadas, todos nós somos regenerados, nós passamos por essa unção, né, que está ligada à salvação da alma. Então, a lepra, nesse caso, ele é um tipo de pecado incurável para o mundo, mas para Deus não. O homem nada pode fazer para remover o pecado e suas consequências. Nessa purificação aqui do Antigo Testamento, era aplicado o sangue de animais sacrificados para purificar o leproso que ficava ali fora do acampamento. Amém? Já no Novo Testamento, a única cura para o pecado, nós sabemos e entendemos que não é pelo sangue de animais, mas sim pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amadas? Então, o sacrifício do Antigo Testamento era meramente aquele sacrifício do Antigo Testamento meramente olhava para o perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, a palavra, inclusive, fala, né, que tudo aquilo ali que eles faziam era uma sombra e que foi Jesus que projetou essa sombra. Amém, amadas? Prosseguindo mais aqui para a gente entender essa questão da unção, porque isso que eu estou falando aqui agora, ela é a unção do leproso. Por quê? Porque ali nós estamos cheios dos pecados, né? E nós precisamos de um sangue para nós sermos purificados. Amém? Vai pegando isso aí. Em João 1:29, diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Amadas, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós precisamos ser limpos. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Glória a Deus que nós temos nosso Senhor Jesus Cristo para nos purificar de todo o pecado. Amém, irmãos? Então Jesus, ele é o único sacrifício capaz de fazer propiciação pelos pecados, não somente meu, nem somente o seu, mas do mundo inteiro. Amém, amadas? Então vamos continuar aqui. Agora, como que acontecia essas purificações ali, esses cerimoniais? Como que acontecia lá no Antigo Testamento? Ali, aquelas purificações de Levítico, aplicava primeiro o sangue, né, para purificar ali o leproso. Depois vinha com azeite, né, em seguida ali vinham com azeite. Então, naquela época ali, a aplicação do sangue representava o sangue de Jesus, naquela época. E o azeite representava o toque e a influência do Espírito Santo de Deus sobre uma vida. O sangue de Jesus foi derramado, amado, sobre a sua vida. O sangue de Jesus foi derramado sobre a minha vida. Já não existe mais pecados. Apenas, amadas, invoque o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Invoque. Porque quem experimentou a graça de Jesus e o Espírito Santo de Deus sabe que quem convenceu do pecado já garantiu o perdão
dos pecados. Amém, amados? Glória a Deus. Que quem convence é quem garante ali também o perdão dos pecados. Amém? Glória a Deus. Amadas, nós somos salvos. Nós experimentamos essa unção aqui, que é a unção do leproso, que revela, né, o poder do sangue de Jesus. E essa unção aqui do azeite, ela é derramada sobre nós. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, nós vamos ver em Marcos 16:16, que fala assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amadas, a gente lembra, né, dos nossos familiares, né, quem ainda não foi batizado. A gente lembra também ali do ladrão da cruz. Por quê? O ladrão da cruz, a gente sabe que ela foi uma exceção. Por quê? Porque naquela hora ele creu, mas ele não precisou ser batizado, porque já era um momento final ali para ele. Mas hoje, quando nós temos amigos, nós temos familiares que têm a oportunidade de se batizar e não se batizam, irmãs, já é uma outra coisa, já é uma outra situação para elas. Amém? Vamos ver aqui também em João 3:3, fala assim, ó: Jesus, ali foi quando Jesus respondeu a Nicodemos, né, que em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É quando se batiza. Por quê? Quando se batiza, sepulta, né, o velho homem junto ali na cruz com Cristo. Amém, amadas? Então, e olha para vocês verem, quem que era Nicodemos ali? Era um homem que se julgava ser um cara, né, perante Deus ali. Era fariseu, mestre da lei, membro do Sinédrio. Irmãs, o que era o Sinédrio? Ele era o Supremo Conselho Religioso Judaico. Então, assim, às vezes nós precisamos fazer essa pergunta: será que nós vivemos como nascidos de novo? Precisamos fazer essa pergunta, amadas. Em Romanos 8:9 fala assim, ó: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha isso, que declaração. Continuando aqui, 1 Coríntios 3:16 fala assim, ó: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Perguntas para nós. Por quê, amados? Porque, ó, agora você já se batizou, você está livre do pecado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crê, amada? Você crê? Amém? Por quê? Porque agora somos cristãos purificados mediante o sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E qual que é o resultado disso tudo aqui, amadas? Dessa unção aqui do leproso. Qual que é o resultado disso? Se não formos batizados, ainda estaremos sem essa unção, que é a unção aqui do leproso. Ainda estaremos todos com todos aqueles pecados que nós cometemos desde o nosso nascimento. Mas Jesus, amados, Ele espera por você, Ele espera por mim, Ele espera por quem ainda não se batizou para aceitá-lo, para conhecer a verdade que é Ele. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Glória a Deus. Amém. Amadas, nós vamos seguir aqui também para a unção do sacerdote. A nossa segunda unção. Falei que eram 3, né? Vamos lá. 1 João 1,16 fala assim, que nessa unção aqui, nós somos crentes purificados, mediante o sangue de Jesus, regenerados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Olha para você ver aqui, que maravilha que é isso aqui, amadas. Somos crentes purificados, mediante o sangue de Jesus, regenerados e selados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, hein, amadas? Muitos nem sequer elas têm conhecimento das atividades que o Espírito Santo de Deus, ele faz em nossas vidas, irmãs. Muitas nem têm conhecimento. E a realidade é que muitas das vezes nós não sabemos nem como que nós vamos receber esse tipo de unção, que é essa unção aqui do Espírito Santo de Deus. Essa que é a realidade. Nós somos sacerdotes de Deus e temos
E temos necessariamente que buscar o Senhor, né, para termos essa unção, que é a unção do sacerdote. E nós não precisamos, amados, necessariamente estar atrás de um púlpito, não, para ter essa unção aqui do sacerdote. Não precisamos, porque se nós somos sacerdotes, nós somos ministros de Deus. Se somos ministros de Deus, devemos possuir o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãs? Amém? Então significa, primeiro, nós devemos ser batizados no Espírito Santo, que a unção sacerdotal do Espírito Santo, ela vem sobre nós. Amém, amadas? Nós precisamos buscar esse batismo. Se você ainda não se batizou no Espírito Santo de Deus, irmãos, então é necessário nós buscarmos do Senhor para nós sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, e tem outro detalhe, é que essa unção sacerdotal, ela é notada através da unidade do corpo de Cristo, como vida no reino de Deus. Amém? Amadas, aqui em Salmo 133, o 1, o 2 e 3, fala assim, ó: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, essa unção, ela corre da unidade da igreja, unidade quando a igreja funciona como um corpo, né? Em Atos ali falou que foram 120 pessoas com o mesmo propósito e estavam reunidas ali quando o Espírito Santo de Deus veio ali com fogo e poder e desceu sobre as 120 pessoas. Então, na união, a bênção vem, e a união, a oração dos justos, né? A gente sabe que pode muito em seus efeitos. Então, os apóstolos, né? Eles saíram ali, depois que eles receberam, né, amadas, a unção do Espírito Santo de Deus, eles saíram ali e conseguiu salvar 3.000 almas. A palavra fala isso. Olha que maravilha, que bênção, que glória de Deus, amadas. É uma bênção isso. Que unção, que unção. Mas tem um detalhe ali, né? Porque essa unção do sacerdote, ela não é uma unção que ocorre assim de uma vez por todas, não. Ela é a unção que nós devemos pagar o preço ali, depois de sermos batizados, de buscar o Senhor, de estar mesmo ali na presença do Senhor, amadas. Amém? Por quê? Porque é na presença do Senhor que produz comunhão, companheirismo ali com o Espírito Santo. Por quê? Quando nós estamos leprosos ali, cheios de pecados, que nós ainda não batizamos, né? Ainda não fomos apresentados a Deus de uma forma maravilhosa, extraordinária. Mas mesmo assim, quando a pessoa se batiza, ela ainda não conhece muito, ela ainda não sabe o que a espera, as maravilhosidades que ainda espera, né? Mas tem um outro ponto, é que tem muitos crentes que se batizam e tá bom, fica ali só no banquinho, tá bom. Amadas, que nós venhamos, sabe, a buscar mais a unção do Senhor para as nossas vidas, porque nós sabemos que tem mais, nós sabemos que tem muito mais. Amém, amadas? Vamos dar continuidade aqui em Mateus 11:15 fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amadas, em João 10 fala, né, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, o Espírito Santo de Deus fala, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você nasceu de novo, se você está se dando essa oportunidade, é certo
que essa voz, que é a voz de Jesus, você vai ouvir, amadas. Amém? Glória a Deus. Então, amadas, como que nós vamos aprender a buscar essa unção, que é a unção sacerdotal? Nós vamos passar momentos mais tranquilos com o Senhor todo dia, né? Nós podemos lembrar de Adão. Deus, ele já ia ali no finalzinho do dia, na viração do dia, passar com Adão, não é isso? Então era o momento deles ali. Amadas, qual que é o seu momento com o Senhor? Que horas é o seu devocional com o Senhor? Que horas é o momento que você conversa com o Senhor? Que horas é o momento que você tem a oportunidade de chamar o Espírito Santo de Deus para bater aquele papo com você? Amém? Para refletir, amados, para meditar. Amém? E outra coisa, aqui na unção sacerdotal, diante disso tudo aqui, nós já adquirimos essa unção. Você já adquiriu, amada. Amém? Então, lembre-se que aqui você pode perder essa unção aqui. Fácil. Como? Mas depende de você. Por quê? Se você permitir que o pecado entre em seu coração, amadas, a unção desaparece. Porque quando a gente sai da presença do Senhor, amadas, é uma luta para voltar. Por quê? Porque nós somos pecadores, né? E Deus, ele é espírito. Se nós pecamos é porque nós estamos constantemente alimentando a carne. Então, quanto mais alimentarmos a carne, amadas, mais nós vamos ficar ali no pecado. Mas glória a Deus, porque se nós lutarmos contra isso, Deus, ele olha, é a intenção do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Amadas, renove essa unção diariamente. Anele pela presença de Deus. Deseje ardentemente todos os dias essa unção, essa presença para a sua vida, amadas. Amém? Quando o Espírito Santo de Deus chegar até você, amada, será tão real que lágrimas cairão do seu rosto. Lágrimas cairão. E é certo que o Espírito Santo de Deus estará bem perto de você. Porque a glória, amados, o Senhor, sabe, é tão maravilhoso que nós não nos aguentamos a unção do Senhor de tão maravilhosa que é. Amém? Amadas, qual que é o resultado de tudo isso, dessa unção sacerdotal? Que nós precisamos nos separar mais para o Senhor, nos santificar, conversar mais com o Pai. Porque pecado em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, tem que ser acidente, irmão. Não pode ser nada planejado. Vou sair ali, eu vou fazer isso e isso. Amada, eu estava ouvindo de uma pessoa esses dias sobre traição, sabe? Que a pessoa tava assim, desejando mesmo uma outra para trair mesmo. Eu tô precisando. Então, assim, é coisa que choca a gente. Choca. Por quê? A palavra fala que pecado é só se for acidente para o crente. Mas, amadas, não se engane. Tem crente no meio da congregação do Senhor programando o pecado. E assim, é triste. É triste porque o Espírito Santo desaparece. Amadas, se às vezes a gente pensa que tá ruim com o Senhor, imagina se ficarmos longe do Senhor, amada. Imagina, meu Deus. Mas que você possa ser grata todos os dias da sua vida. Amém, amada? Seja grato, peça perdão a Deus pelos seus pecados, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar. Você fala assim, não, Carla, hoje eu não cometi pecado nenhum. Amadas, só o bem que você sabe que você precisa fazer. Se você não faz, nós já estamos pecando. A palavra fala isso. Nós já estamos pecando. Se eu não me engano, Tiago 4, não tenho certeza. Mas enfim, o bem que você deveria fazer e não faz, é pecado. Nós já estamos pecando. Amadas, qual que é o resultado disso aqui tudo? É que se nós não buscarmos ao Senhor constantemente, se nós dermos lugar para o pecado, nós vamos perder essa unção sacerdotal.
E aí vai ser difícil, amadas. A unção do leproso nós não perdemos, porque uma vez que nós vamos lá, batizamos, nós já estamos batizados. Nós já perdemos, nós, graças a Deus, já deixamos aquilo ali para trás. Mas a unção sacerdotal não. Ela precisa ser adquirida, ela precisa ser buscada todos os dias das nossas vidas. Amém? Amadas, unção real é a terceira unção, que eu falei que eram 3, não é isso? Na unção real aqui, olha só, nós já experimentamos a unção do leproso, que foi a salvação, né, a libertação dos nossos pecados. Nós já recebemos a unção sacerdotal, que foi o batismo pelo Espírito Santo. E amadas, aqui chegou agora a hora da unção real, que ela é uma assim das mais poderosas de todas, né? Por quê? Porque ela nos leva a um lugar de autoridade ao nosso Deus. Ela nos leva a um lugar de autoridade. Ela nos dá poder para expulsar demônios. Ela dá poder para colocar os adversários de Deus em fuga, né? Como já dizia ali o apóstolo Paulo. Inclusive, amadas, eu quero te dizer que os adversários, os nossos adversários de Deus, eles conhecem você, tá? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, em dado momento lá atrás, teve um homem lá, um judeu, ele chegou lá querendo expulsar um demônio no nome de Paulo. Ele falou assim, eu saio no nome de Paulo de Jesus. O demônio falou lá com ele assim, Paulo eu sei quem que é, Jesus também, agora eu sei quem que é você, amadas. Então vamos tomar cuidado para não passar vergonha. Olha só a vergonha que o camarada ali passou, né? De qualquer forma ali acabou que passou vergonha. Mas também isso aqui é uma unção que ela é difícil de ser recebida. Por quê? Porque aqui é uma unção que só é recebida de quem obedece a Jesus, amadas. Só para quem obedece a Jesus. Obedecer a Jesus de todas as formas é certo. Que o Senhor ele vai vir com você com toda a unção dele sobre a sua vida, amadas. Temos que crer. Tão somente pelo crer. Amém, amadas? Amém. Vamos lá. Qual que é o resultado disso tudo? Que a unção do leproso é quando nós aceitamos Jesus. A unção sacerdotal é quando nós temos comunhão, né, com Jesus. E a unção real é quando você obedece a Jesus. Irmãs, nós precisamos, sabe, ficar atentos, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem falado aos nossos corações. Ele tem falado. A palavra do Senhor diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amadas? Nós precisamos estar atentos mais ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar atentos mais ao Espírito Santo para entender o que Ele quer falar para nós. O que nós precisamos perdoar. O que nós precisamos nos arrepender também. Nos arrepender. Se fizemos alguma coisa que nós temos desagradado o coração do Senhor, que nós venhamos, né, em nome de Jesus, a pedir perdão a Deus por todos esses pecados, por coisas que nós não praticamos, mas que nós deveríamos ter praticado, porque o Senhor, Ele espera de nós tais coisas. Amém, irmãs? Então, nessa hora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo possa ir ao encontro da sua vida, amada. Que o Senhor possa te sondar, possa te dar direcionamento, possa te dar discernimento do que você precisa para segui-lo, do que você precisa para continuar essa caminhada, essa busca pelos dons do Espírito Santo de Deus, essa busca pela unção do Senhor. 3 unções. Em qual unção você está, amada? Você já foi batizada? Você crê no nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que crê e for batizado será salvo. Você já teve o batismo do Espírito Santo de Deus? Você obedece ao Senhor? Amada, se você obedece ao Senhor, você tem que estar fazendo coisas. Nós precisamos ver o poder daqueles que obedecem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amadas? Então, Deus abençoe você nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E que
você possa contemplar essa vista aqui, ó, que é a vista que Deus ele preparou para mim nessa hora, né? Amém? Tô aqui compartilhando um pouco com vocês. Amém, amadas? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e que o Senhor possa ser com vocês e que você possa obedecê-lo incondicionalmente. Amém? Deus abençoe você nessa hora em nome de Jesus. Amém?